Audiolivro Editora apresenta Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, versão King James. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Introdução. Autoria. A obra literária de Gênesis pode ser bem descrita como o livro dos inícios ou dos começos, porquanto narra com clareza, precisão e sabedoria o princípio de toda a criação de Deus. A primeira expressão que aparece nos manuscritos da língua original da obra é a expressão hebraica Bereshit, que significa no princípio, em língua portuguesa. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Sendo também o título hebraico do livro. Na Bíblia hebraica, os títulos dos livros costumam ser a primeira palavra, ou as duas primeiras expressões que aparecem no texto sagrado. Contudo, o título em português foi baseado no termo grego Gênesios, como grafado na mais antiga e importante tradução grega das Escrituras, Gênesis capítulo 2, versículo 4, capítulo 5, versículo 1. A Septuaginta, muitas vezes apenas referida como 70, dada a sua fama e valor milenar. Portanto, quer na forma hebraica quanto na grega, o título de Gênesis designa perfeitamente o conteúdo da obra, pois trata sobretudo das origens. O termo ainda pode ser compreendido em várias passagens bíblicas como genealogia ou história dos nascimentos. Ao longo de séculos e séculos de história até nossos dias, judeus e cristãos ortodoxos concordam que um homem, filho de hebreus, da tribo de Levi, ao clã de Coate e à casa ou família de Amrão, Êxodo capítulo 2, versículos 1 ao 10, capítulo 6, versículo 16, Números capítulo 3, versículo 27 e Atos capítulo 7, versículo 22, nascido no Egito chamado Mosher, Moisés foi o autor, narrador e compilador dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, ainda que tenha contado com a ajuda de escribas e amanuenses, conforme a tradição, que também formam a Torá, isto é, a lei, o mais respeitado e sagrado livro dos judeus, também conhecido pelo nome grego Pentateuco, numa alusão aos 5 livros que formam um todo em relação à mensagem principal de Deus para seu povo, mandamento esse que foi vivido e enfatizado pelo próprio Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículos 37 ao 40. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. A própria Bíblia defende a autoria mosaica do livro de Gênesis, considerando que, em Atos, capítulo 15, versículo 1, refere-se à circuncisão como um costume ensinado por Moisés, uma indicação a Gênesis, capítulo 17, ainda que isso possa também indicar certa medida de atualização escriba ou por parte de algum dos copistas da obra ao longo das eras. Gênesis capítulo 14, versículo 14, capítulo 36, versículo 31 e capítulo 47, versículo 11. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Capítulo 1. No princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra.
A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus à luz dia, e às trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento, e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima. E assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Então disse Deus: que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que se haviam ajuntado ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. E determinou que a terra seja coberta com todo o tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos cujas sementes estavam neles, de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite. E sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos, e que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para regular o andamento da noite, e formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus, a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite, e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com suas muitas espécies, e todas as aves também de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, declarando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus: que a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo suas espécies, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos. Cada qual. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.